Olá, aluno, tudo jóia? Seja bem-vindo a mais uma aula de Geografia. E na aula de hoje eu vou passar para vocês a semana 3 e 4. Professora, mas a senhora vai fazer um vídeo com dois conteúdos? Sim. Por quê? Porque o módulo 3, ele continua no módulo 4. Então, aquilo que eu vou explicar no 3 vai ajudar vocês na atividade do 4, tá bom? Então, eu preparei para vocês aqui um PowerPoint com esse conteúdo e eu vou compartilhar agora. Meninos, um momentinho. Opa, vamos lá. Na aula de hoje, nós vamos ver o seguinte tema: as transformações das paisagens rurais, o campo, e as paisagens urbano-industriais e as características de cada uma delas, certo? Eu fiz esse resuminho aqui porque, se você for olhar, nós, nas outras aulas, estudamos a paisagem, né? Estudamos a paisagem natural, estudamos a paisagem cultural, aprendemos um pouco sobre a paisagem rural e a paisagem urbana, correto? E hoje nós vamos falar sobre o quê? Sobre o espaço geográfico e vamos aprofundar nas características da área urbana e da área rural, certo? Então, meninos, quando nós falamos de espaço geográfico, nós temos que ter claro que é o espaço organizado pela sociedade. Como assim, Rafael? Você tem o seu quarto, não tem? Quando ele está muito bagunçado, o que sua mãe pede para você fazer? Organizar, não é? Fala assim, menino, tira a toalha da cama, guarda os brinquedos em cima do armário, nas caixinhas que tem no lugar certo. Vai varrer, passa um pano. É isso que ela fala. E a mesma coisa com a sociedade. A sociedade, ela se organiza. Vocês vão perceber, ao passar do tempo, quando vocês forem amadurecendo, que existem áreas diferentes na cidade que você mora. Existem áreas que têm mais indústria, existem áreas que têm mais comércio, existem áreas que têm mais lazer, existem áreas que você sai para jogar bola, que tem mais campinho, e que as pessoas que querem jogar bola estão nessa região, certo? Então você começa a perceber certas características. Vamos supor, geralmente o que tem no centro das nossas cidades? Uma igreja. Por quê? Porque no passado as fundações das cidades eram feitas assim. Você colocava uma igreja e as casinhas em volta. Ou seja, o ser humano ele se organiza. Por mais que você não goste de se organizar, muitas vezes, o ser humano ele tem essa tendência à ordem, a deixar tudo organizado. Por quê? Para ele se localizar melhor, para ele viver melhor, certo? Então, quando eu vou estudar o espaço geográfico, eu tenho que fazer uma análise. E a análise, certo? É o que está sendo escrito aqui no segundo pontinho. A análise é realizada a partir daquilo que é visível no momento presente, para em seguida decifrar as estruturas que tenham atuado sobre esse espaço. Como assim, professora? Quando você vai observar o centro de uma cidade, você vai olhar naquele momento o que você está vendo ali. Ah, professora, eu vejo alguns carros passando, eu vejo uma praça, eu vejo sinais, certo? E eu vejo que aqui tem uma escola. E o que você vai fazer? Você vai identificar isso no espaço, aquilo que você vê. E logo depois você vai questionar assim: mas será que essa árvore sempre esteve aí? Será que essa rua sempre passou por aqui? Será que aqui embaixo não passa um rio? Não sei se você sabia, mas existem cidades que fazem estradas que tampam leitos de rios. Por isso que algumas vezes nós temos enchente. Quando nós formos estudar hidrografia, vocês vão ver que os rios, eles têm um período do ano que eles são pequenininhos. E quando começa a chover, eles aumentam naturalmente. E isso não é uma enchente. A enchente é mais ainda quando sai desse leito natural. Então, eu tenho um leito nas épocas de seca, um leito na época de cheia e a enchente, que é além desse leito normal. Olha que interessante. Então, quando eu analiso o espaço geográfico, eu tenho que seguir esse raciocínio. Eu vejo que ele está no presente para ver o que ele foi no passado, certo? É muito importante você entender isso daqui.
Por quê? Porque nós vamos realizar uma questão com esse exercício de imaginação. Você ver o que era no passado, você ver o que é no presente, para entender o que era no passado. A imagem até que está no exercício de vocês é a imagem da Avenida Paulista. Olha que interessante. E lá mostra a Avenida Paulista no passado e a Avenida Paulista no presente, certo? E depois, olha que interessante. A gente consegue classificar esse espaço geográfico, que está ali no terceiro ponto, ou explicá-lo através de diversos pontos de vista, de acordo com o seu grau de mudança. Como assim, professora? Ó, a gente pegou a imagem aqui no dia de hoje. Vamos supor, eu estou estudando no centro de uma cidade. E aí, na hora que eu estou estudando no centro da cidade, eu vou começar a classificar. Ah, o centro de uma cidade é o quê? É uma paisagem natural? Não, não é uma paisagem natural. O ser humano foi lá e modificou. É uma paisagem rural? Não, não é uma paisagem rural. Por quê? Porque não tem vaca ali no centro da cidade, não tem plantação no centro da cidade. Então é o quê? A cidade é uma paisagem cultural urbana. Isso que é a classificação, certo? Ou os graus de mudança que existem. Olha que interessante. Isso aqui é uma imagem que eu vou fazer um exercício com vocês. Olha, 2009. O que vocês estão vendo nesse mapa aqui? Nós estamos vendo dois países, a fronteira de dois países. Lembra que nós estudamos o que era fronteira? Na fronteira desses dois países eu tinha uma coisa que se chama, é um lago, na verdade, com o nome de Mar de Aral, certo? Então aqui eu tenho o Cazaquistão e aqui o Uzbequistão. E entre os dois, o Uzbequistão. Entre os dois, eu vou ter o Mar de Aral. Isso aqui no ano de 2009. E aí, o que os estudiosos fizeram? Olharam assim. Vocês estão percebendo que aqui, ó, eu tenho algumas manchinhas azuis? Isso daí são lugares que ainda tem água. E água salgada, certo? E aqui, ó, olha que interessante. Eu vou ter os rios que alimentavam essa região aqui, que é conhecido como Mar de Aral. Porém, no passado ela era muito maior. Aí você se perguntar assim, mas professora, o que aconteceu para ter perdido tanta água? Olha o tamanho. Olha a extensão que eu tinha de água. Olha, era muita coisa, professora. Olha, professora, que tamanho que era. E hoje, olha o pouquinho que eu tenho hoje, professora. Olha como diminuiu aquela área que era enorme, diminuiu. Então, aqui você vai se perguntar por que diminuiu. Vocês estão vendo que existem dois rios aqui? Esses dois rios, eles foram desviados para alimentar a produção de algodão. E aí, quando eles foram desviados, diminuiu a quantidade de água que chegava aqui. Então, o que aconteceu? A água que chegava aqui diminuiu. E, consequentemente, foi diminuindo o espaço do Mar de Aral. Então, vocês percebem como o ser humano consegue atuar em cima da natureza? Consegue modificar aquela paisagem que era natural? Certo? Olha aqui, eu tenho até uma imagem de satélite. Olha o tanto que nós tínhamos no ano 2000. Isso aqui ainda era muito pouco. Depois foi diminuindo em 2002, logo 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014. Olha a diferença de 2014 para de 2000. 2015, 2016, 2017, 2018. Aqui, em 2017, começou a aumentar um pouquinho, certo? E logo diminuiu. Por quê, professor? Porque eles estão tentando restaurar essa área, tentando voltar aqueles rios que antes foram desviados.
E olha que interessante. Mas por quê, professora? Já desviou o que isso vai influenciar? A água aqui, ela é salgada. Então, quando a água foi evaporando e não foi sendo reposta, esse sal foi ficando nessas áreas aqui, ó. E esse sal, ele vai sendo levado pelo vento até outros países. E isso vai provocando mudanças na característica do solo de outros países. Olha que interessante, então a natureza ela é interligada. Nada acontece isolado nela. Fora que as populações que viviam aqui em volta, que produziam peixes nessa região aqui, foram populações que foram tendo que mudar a profissão delas. Elas deixaram de pescar para trabalhar com outras coisas, muitos mudaram de região. E outra coisa que eles chegaram à conclusão que houve um aumento do número de câncer nas pessoas que moram aqui em volta. Então, olha como o ser humano pode modificar o meio ambiente e prejudicar a si próprio. É necessário o ser humano mudar essa postura, rever essa postura. Depois vocês podem até procurar para saber mais um pouco, tá bom? Olha lá. Espaço urbano. Quais são as 4 características do espaço urbano? O espaço urbano, nós podemos avaliar ele pelo número de habitantes que vão estar naquela área ali. Só que isso aqui é muito relativo e você precisa compreender melhor no sentido assim de que cada país tem uma quantidade para definir o que é a quantidade de habitantes de uma cidade. Vamos supor, tem países que definem cidade como o número de 2.000 habitantes. Tem países que vão definir isso daí como um povoado. Tem países que vão definir que cidade é o número de 10.000 habitantes, certo? Vivendo numa mesma região e próximo. Então, nós podemos definir pelo número de pessoas que vão habitar essa área próximo, porém, não é um número fixo, ou seja, vai variar de país para país, porque para o Brasil, olha o tamanho que é o Brasil, ele é muito grande. Se você comparar com o país do tamanho do Uruguai, é menorzinho. Então, a proporção de pessoas que vai habitar aquela terra ali é diferente. Logo depois tem escrito assim, aglomerado de edifícios com diversas finalidades. Ou seja, a cidade também é isso. Você percebe que no centro da cidade você vai ter muito mais prédio do que nas áreas em volta da cidade. Por quê? Porque no centro eu vou ter muito mais serviço, eu vou ter muito mais acesso. Vocês vão perceber que quando vocês forem ficando mais velhos, que quanto mais próximo eu estou das coisas, melhor. Vamos supor, se eu tenho um amigo que mora próximo a mim, eu consigo ir a pé na casa dele, né? Vamos supor que você tem um vizinho que mora de frente na sua casa, você quer muito jogar futebol. A sua mãe vai deixar que você, com muita mais facilidade, você jogar futebol com o seu vizinho, porque ele mora na frente da sua casa, do que um que mora muito longe e ela precisa te acompanhar para levar a casa esse colega. Então, as pessoas tentam viver mais próximas para ter acesso mais fácil àquilo que elas querem. Em cidades muito grandes, você se desloca 2, 3 horas para trabalhar. Imagina, mas professor, o que isso tem a ver? Quando você começar a trabalhar, você vai precisar acordar muito cedo. Tem alunos que já acordam muito cedo para ir para a escola, se você mora muito longe dela. Então, quando você está próximo daquilo que você necessita, facilita. Imagina que você tenha que pegar um ônibus que passa às 5 da manhã, certo? E você mora a 1 hora de distância desse ônibus que você precisa pegar. Você precisa pegar um ônibus às 5 para chegar no seu serviço às 7. E esse ônibus passa de 2 em 2 horas. Então, você não vai poder pegar o das 7. Você vai precisar pegar o das 5, certo? E aí, você tem que acordar que horas para estar no ponto de ônibus? Sendo que você mora a 30 minutos do ponto de ônibus. Você tem que acordar às 4. Então, das 4 às 4h30 você se arruma, 4h30 você sai de casa, você... não, você pode correr o risco de chegar atrasado. Você acorda às 4, sai de casa às 4h20, chega no ponto 10 para 5, porque esse ônibus pode adiantar ou atrasar. E aí você pega esse ônibus, e aí você vai e trabalha até umas 6 horas da tarde, para voltar para casa mais 2 horas. Então você chega em casa às 8 horas da noite. Então é muito difícil. Por isso que você precisa, por isso que as pessoas tentam morar próximas umas das outras nesses centros urbanos. E por que elas constroem prédios? Quantas pessoas moram num prédio? Você consegue pôr 10, 12, 20, 30 famílias num prédio.
Numa casa, depende, no máximo 2 ou 3 famílias, numa casa muito grande. Então, por isso que eu falo que a cidade onde eu tenho aglomerado de edifícios, todos vão ser casas? Não. Alguns vão ser comércios, alguns vão ser comércio, outros vão ser escolas, certo? Então, você consegue entender? Além disso aqui, ó, núcleo com áreas distintas interligadas, ou seja, não vai ser a mesma coisa. Não vão ter os mesmos serviços. Não vai ser todo mundo que vai vender um único produto. E você vai ter vínculos sociais muito mais expandidos. Eu não sei se já aconteceu com vocês, quando vocês estão nas redes sociais. Às vezes você adiciona uma pessoa que nem conhece, mas que é amigo do seu amigo. Por isso que você adiciona. Logo depois, nós temos aqui, olha que interessante, a foto da cidade de Ouro Preto. Por que eu coloquei ela? Para vocês verem que as pessoas se adaptam de forma diferente ao relevo. Ao relevo, não. Perdão. Se adaptam diferente aos lugares que elas vivem. Olha aqui. Então, aqui, ó, é uma descida e eles foram construindo casas nessas descidas, né? E aqui eu tenho o relevo que está em volta. Existem cidades que o relevo vai ser plano. Olha a diferença. Aqui já é uma descida. Aqui é retinho, ó. Retinho. Posso também construir cidades em forma de figuras geométricas. Essa aqui é em forma de estrela. Olha que legal. Ou as cidades podem se desenvolver. Aí, ó, o mineirês, ó. E as cidades podem se desenvolver também de forma espontânea, igual a cidade do México. Olha que interessante. Aqui você não vê uma forma geométrica. Aqui é onde tinha um espaço, as pessoas foram construindo. Então, vocês conseguem entender que a cidade vai ser esse núcleo. Núcleo é a mesma coisa que centro. Esse centro onde as pessoas vão viver, vão se juntar para se desenvolver e crescer juntas, né? Cada uma com a sua autonomia e buscando serviços que lhe agradam, que lhe satisfazem. O espaço rural já é diferente. Ele vai ter 5 características, certo? A primeira delas é a realização de atividades agropastoris e florestais. O que é isso? Agrícola, plantação de plantas, de verduras, de flores, certo? Pastoris. Aqui eu vou ter gado, eu vou ter produção de porco, produção de peixe, produção de ovelhas, certo? E florestais, ou seja, eu vou trabalhar na floresta também, eu vou desenvolver na área florestal. Uma coisa que é diferente. Nas grandes cidades, a minha população vai ser muito grande. No espaço rural, né, a minha população vai ser pequena. Então, no espaço urbano, grande população, espaço rural, pequena população. Na cidade, eu vou ter muitos serviços administrativos. As prefeituras vão estar lá, os cartórios, os juizados. No espaço rural, não. Eu vou ter poucos serviços administrativos, certo? Logo, sendo assim, eu vou ter núcleos populacionais dispersos. O que é isso, professora? Que palavra que é essa? Não estou entendendo. As pessoas, elas vão morar longe uma das outras. Vocês lembram que na cidade do México, olha como elas estão próximas. No campo, as pessoas já vão viver mais separadas. Olha que legal. Olha essa imagem aqui. Olha a diferença, a distância que eu tenho daqui para cá com a distância aqui, certo? E os vínculos sociais são muito mais próximos. Aqui você conhece o filho de ciclano, que é parente de ciclano, que é parente de beltrano, que é seu primo, certo? As pessoas são muito mais próximas aqui. Por que eu escolhi essas duas imagens? Primeiro, que demonstram as atividades agropastoris, né, com a produção de gado aqui, nessa imagem. Uma casinha lá no fundo, a vegetação natural. E aqui nós temos a distância das casas. Vocês conseguem perceber que são núcleos, que é núcleos centro,
né, de pessoas separadas, que essas pessoas estão separadas e que na cidade elas estão bem próximas. Então é isso, meu aluno, em relação aos PowerPoints. Agora eu vou compartilhar com vocês uma nova tela que nós temos aqui com os exercícios. Vamos lá. Semana 3, exercícios. Então, atividade número 1. A sociedade transforma as paisagens natural e cultural de diferentes modos. A transformação do espaço natural em espaço geográfico é ruim para as pessoas e para a natureza? Você acha que tudo que acontece, tudo que a gente transforma é ruim? Não. Tem pontos bons e pontos negativos. Vocês vão falar para mim os pontos bons de nós termos uma relação com a natureza e os pontos negativos. Ah, professora, mas o que é bom a gente ter com a natureza? Vamos pensar? O que você faz com a natureza? Você tira da natureza as coisas que você precisa. A água vem da natureza. Você precisa de água para quê? Para beber, para tomar banho, para plantar, para limpar sua casa. E ela vem da natureza, certo? Outro ponto positivo. A natureza é bela, ela nos encanta. Ela faz com que a gente veja além. Além disso, professor, o que eu posso falar da natureza? Outro ponto positivo da relação, da mudança do ser humano com a natureza. O ser humano consegue viver ali. Imagina, se a gente não conseguisse viver, você acha que a gente conseguiria viver no meio da floresta? Sozinho? Se passasse uma cobra ali, e se ela fosse venenosa, se eu não conseguisse matar, aranha, certo? Então, viver na natureza, transformar a natureza é algo positivo para o nosso desenvolvimento. O que é negativo? Dei um exemplo lá do Mar de Aral. Na verdade, é um lago, mas se chama mar. Ali era um mar onde todos pescavam, só que o ser humano mudou. Ali era um lago onde todos pescavam, só que o ser humano mudou os dois rios que davam origem ali. Na hora que ele mudou a vegetação. Então, o ser humano se prejudicou quando não há um desenvolvimento sustentável. E aí nós destruímos a natureza, certo? Por questões políticas. Depois, por questões políticas, né? Isso aí é a pior coisa que tem. Depois vem lá. Observe a obra Subúrbio e responda as questões abaixo. Então, aqui nós temos umas casinhas, né? Aqui no fundo, eu quero até ver se eu consigo. Não consigo, isso aqui eu não consigo. Aqui, ó, isso aqui é um barranco, isso aqui é um problema de natural. Natural não, perdão. Isso é um problema causado pelo ser humano, que vai tirando aqui a vegetação, esse solo vai ficando frágil, e aí ele vai desbarrancar, certo? Então, vamos lá. Sabendo que a paisagem geográfica é definida pela geografia como domínio do visível e que ela é formada por elementos naturais e culturais, descreva quais são os elementos naturais e culturais vistos nessa paisagem. Você vai falar aqui o que é elemento natural, árvores, barranco, vegetação, e o que é elemento cultural, casas, prédios, carros, vias de transporte, certo? Logo depois. O espaço natural se torna um espaço geográfico no momento que a ação humana os modifica. Que tipo de alterações são vistas nessa imagem? Vocês vão falar. O que aqui era antes? Aqui era uma parte da natureza. O que mudou? O que surgiu aqui? Em que partes do nosso município podemos observar contrastes entre pequenas casas e grandes apartamentos? Você vai olhar aí na cidade que você mora, aonde é. Geralmente fica no centro, tá certo? 3 e 5. Está perguntando para vocês. O espaço natural se torna espaço geográfico no momento em que a ação humana modifica, adicionando elementos artificiais ou culturais para suprir suas necessidades. Que tipo de alterações são vistas nessa imagem? Então, no momento A, nós tínhamos florestas. No momento B, nós começamos a perder essas florestas. No momento C, essas florestas deram lugar a uma cidade, certo? Então, quais são as alterações? Nós vimos a mudança de uma imagem, uma paisagem natural para uma paisagem cultural urbana. Logo depois, que motivos levaram as pessoas a transformar a paisagem natural no momento A na paisagem representada pelo momento C, que está aqui? Quais são os motivos? Pensa aí.
Logo depois, explica os pontos positivos e negativos. Perdão. Transformação do espaço natural em espaço geográfico é de todo ruim para as pessoas, para a natureza? Acho que essa pergunta está repetiu. É uma pergunta repetida. Então, se você respondeu a questão número 2, na verdade, número 2, deixa eu olhar aqui. Número 1, você não precisa responder número 5, tá bom? Logo depois, nós vamos passar aqui para as atividades da atividade 4, da semana 4, perdão. Número 1, observe as imagens para responder as atividades 1, 2 e 3. Então, aqui nós temos a Avenida Paulista, em 1890 e aqui em 2012. Descreva na tabela os elementos naturais e culturais presentes na Avenida Paulista, nos dois momentos. Então, você vai olhar na imagem número 1, quais são os elementos naturais que eu tenho? Quais são os elementos culturais que eu tenho? Certo? Você vai colocar aqui. 2, classifique as paisagens urbanas e rurais. Aí você vai olhar. Essa paisagem aqui é uma paisagem urbana, certo? Aí você vai ver se essa aqui também é. 3, você vai começar a imaginar por que houve essa mudança, por que saiu daqui e passou para cá. Você vai escrever um motivo para mim. Logo depois, como que aconteceu essa mudança? Foi uma mudança rápida? Foi uma mudança devagar? Depois, quem fez essa mudança? Foram os animais que falaram, vamos construir uma cidade? Não. Depois, quando que foi feito? Qual foi o período? Foi de 1890 a 2012 que houve essa mudança. Logo depois, 4 e 5. Aí vem assim, chega, não aguento mais essa poluição. Vou morar no campo. Aí depois, chega, não aguento mais esses agrotóxicos, vou morar na cidade. Quais são os problemas ambientais sofridos no campo e na cidade? Aqui já está falando para vocês. Agitação da charge. Depois, cite a solução para minimizar os problemas ambientais destacados na charge, tanto no campo como na cidade. Você vai dar soluções. O que eu posso utilizar aqui para acabar com a poluição na cidade? O que eu posso utilizar aqui para acabar com a poluição no campo? Certo? É isso, aluno. Qualquer dúvida, eu estou à disposição de vocês. E logo depois eu vou postar as respostas, tá bom? Abraço, fiquem com Deus, um beijo, tchau, tchau.